Entra no ar agora, Bizu X, o seu BizuCast Express. Eu sou o Albino Picado. Eu sou o Wellington Silva. Eu sou o André Christian. E você está escutando o Bizu X, o BizuCast Express. No Bizu X anterior, a gente falou sobre expressões em inglês e o inglês em apresentações. A gente fez uma reflexão bem maneira e deixou para esse outro episódio falar das frases legos e das palavras também, das expressões que podem ser encaixadas em várias situações. Eu vou ler as 4 primeiras aqui usadas mais no dia a dia, depois eu vou deixar as mais complexas pro Wellington, pro seu sotaque de Cambridge. Eu acho, Albino, que você deveria deixar o Wellington falar todas. Eu acho que não, acho que você deveria falar algumas também, André, inclusive. Não, eu estou fora dessa. Tá vendo, bobão? Não me inclua fora dessa. Vai, bobão. Liga pro Pode Rafa, me incluir o fora Rafa dessa. Keinert, ele fala algumas, ele fala bem também. Ó, a primeira que eu queria falar é pretty soon, que é em breve, né? Isso você pode falar em vários momentos, geralmente quando você tá sendo cobrado, inclusive em apresentações, né? Take your time, né? Use o tempo que for necessário. So far so good, eu via muito esse, cara, né? Que até aqui tudo bem, so far so good, but... Aí o cara, bum, Porque o cara metia é uma muito pergunta. britânico, esse Albino é muito britânico, né, cara? Eu gosto do Muito... sotaque britânico do Albino, eu gosto. In the end of the day, no final das contas, esse também eu escutava demais. Demais. Por favor, Isso the end of the day com sotaque britânico. In the end of the day. Oh, my Você sabe que eu queria falar essa dica que eu não falei na outra apresentação, no outro programa, mas assim, quando eu fui fazer a apresentação pro CEO lá da SIG, e eu tinha muito medo, eu fiz um legozinho de algumas expressões pra eu não ficar na mão, ensaiei a apresentação, mas uma coisa que me ajudou muito a ganhar confiança foi carregar no sotaque mais britânico, que era mais estendido as palavras, para dar tempo de eu pensar. Sei. Life hack. Aí eu chegava e falava assim, look that graphics about the numbers. Aí eu, tipo, o cara olhava assim, Sensacional. os alemães olhavam assim, caraca, temos um inglês aqui. Mas na verdade eu tava usando isso pra dar tempo de pensar o que eu ia falar, cara. Tática Uma boa de dica. Mas isso é Porque quando você as tá dando pessoas aula. falam muito né? Isso, mas daí você substitui. Isso, pelo que eu sei, é errado, não, professor Wellington. Não, Não precisa só... falar ainda fala, não fala? I think about... É feio, é feio. É feio, não? É feio. Mas você quer escutar um sotaque bonito britânico, escutem a Millie Bobby Brown falando em inglês. Eu acho muito legal o sotaque britânico Que dela. é a Eleven do Stranger Things. Aí, ó, Stranger Things. Things, porra. É o Stranger Things. Stranger Things, porra. Stranger Things. Agora vamos para uma frase aí pra começando a apresentação. A gente só separou algumas, né? Tem umas então 42 aqui, tá? Tranquilo. Começando a apresentação. It's a pleasure to be here today to talk about it, né? Que é um prazer estar aqui hoje para falar sobre. Essa é muito boa pra começar a apresentação, né, Wellington? Bem educado, Aí, inclusive. E Super formal. apresentando-se, Super Wellington, qual formal. que tem aí pra se apresentar? Let me introduce myself. My name is Wellington? Wellington, and I'm responsible for Quality? Quality Assurance. for quality assurance, QA. Aí, quando começa a apresentação, André, quer falar aí? The purpose of today's presentation is to... Olha, que homem. Ó. Que homem. Purpose, por favor. Olha lá, viu? Purpose. Purpose. Olha lá, ó o corretor. Inquisitor. Purpose. Mas pode ser purpose, não? Não Purpose, temos em outras regiões do mundo? Então, aí então, se The for purpose of today, mas presentation é is mais to... purpose. o meu mais inglês é purpose. britânico, então você não pegou. Desculpa, Purpose. gente, desculpa, perdão. Pardon, je suis très désolé. Purpose. Já mandou eu. Sorry about it. Aí, esclarecendo o procedimento de perguntas, né? Logo depois que você já se apresentou e começou a falar, vai ter o momento das perguntas. Então, você vai colocar um Please feel free to interrupt me if you have questions during the presentation, né? Caso você, por favor, fiquem à vontade de fazer perguntas. Caso vocês tenham perguntas, me interrompam, né? E quando a gente vai mudar de assunto, André? This leads me to my next point. Olha só. Esse, cara, é o tal do golpe, cara. Esse é o golpe, cara. Isso me conduz ao próximo ponto, o tema, né? O cara fala, troço nada a ver. E aí ele fala, não, pois é. E isso, inclusive, me faz lembrar, pô. Isso não é só pra Esse é o inglês, tal isso é do pra golpe. qualquer apresentação, é uma saída de gala, né? É ótimo, cara. E pra finalizar, Wellington, a apresentação. Well, that brings me to the end of my presentation.
Thank you for your attention. I'd be glad to answer any questions you might have. Porra, essa daí Essa é boa, boa. Esse é o essa é fim boa. da minha apresentação. Obrigado pela atenção. Será um prazer responder a qualquer pergunta que vocês tenham. Should you have any more questions, please let me know. Essa é clássica também, mas pra... Let know. pra e-mail, inclusive, né? Should you have any... Let us know é no avião, né? fala. Let us know. Should you have any questions, please let me know. Isso é uma outra forma boa de terminar o e-mail também. E respondendo as perguntas, thank you for asking my opinion. Aí o cara já... Obrigado por perguntar, mas eu não concordo com nada do que você disse. Mas na minha opinião é tudo diferente. Muito legal. Pega esse Lego aí, coloca uns textos aí que você jogou no Google Tradutor. E se prepara. E estuda que vai ficar top. Antes de dar a dica final que eu queria dar, eu queria falar algumas palavras aí que me fazem me sentir interiorano, caipira, mesmo falando inglês, que é once more. Once more. Once more. Once more. No more. No more. Parece muito Piracicabana. Muito Piracicaba, né? Once time. Once time. E disgrace. É muito Piracicaba, cara. É muito de Piracicaba. Mas acho que a dica final aí eu posso te afirmar uma coisa. Você vai achar boas opções de professores particulares de inglês ao invés de você recorrer a uma escola tradicional que vai naturalmente vender para você um template fechado, né? Então eu acho que professores particulares vão caber muito bem para você. Eu tomei uma decisão há um ano atrás, evoluiu muito o inglês da minha filha, quando eu optei em procurar uma professora de inglês, né? Que foi indicada pela escola. E ela era particular, o custo é muitas vezes mais baixo que pagar uma mensalidade. E ela se identificou super com a professora, que é meio teenager também, e aprendeu muito, evoluiu muito o inglês dela, e ela era muito tímida e tinha muito medo. Nossa, muito legal isso que você falou, Bino. Eu passei por isso também, quando eu morava no interior. Eu encontrei um professor mais ou menos da minha idade também, e deu certo, assim, né? Um cara muito bacana, e ele seguia um método, mas era interessante que o que eu estava vivendo no meu trabalho, eu conversava com ele, olha, eu vou ter eu lembro que na época eu estava fazendo uma seleção interna para ser promovido, eu ia ter uma prova, uma entrevista, né? E eu pedi para ele me preparar para isso. Então, quando você tem um professor particular legal, assim, você pode adaptar o que você precisa, né? É quase um personal English trainer, exato, né? E como eu evoluí na questão da pronúncia, e ele era um cara que me corrigia. Aí o professor eu acho certo. O cara tá falando como o Elton fez. O cara fala purpose, o cara fala, não, é purpose. E, por exemplo, quando eu falo uma palavra errada, eu lembro do cara falando pra mim, tipo... Então, assim, te ajuda muito isso. E aí, Wellington, se alguém quiser aí um professor particular aí, você tá disponível aí? Porque você atende poucas pessoas. A gente sabe que você atende um público mais seleto, assim, os contatos teus aí, mas se alguém se interessar, como que faz pra conseguir? Se interessar, entra manda um e-mail pro bizucast@gmail.com falando sobre interesse, que tamo junto. Tá certo, tá certo. Você está escutando o Bizu X, o seu BizuCast Express. Produzido e editado por BizuCast.